Deus tão amoroso? O que é que eu posso entregar por esse amor tão grande? Eu gostaria de pagar alguma coisa por esse amor. Por esse amor. Por esse amor. O seu amor não se compra, não se compra. O seu amor não se paga, não se paga. O seu amor é infinito, infinito. O seu amor não se compra, não se compra. O seu amor não se paga, não se paga. O seu amor é de graça, é de graça, é de graça. Então eu declaro aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Eu gostaria de oferecer alguma coisa a esse Deus, alguma coisa que fosse compatível ao seu amor, alguma coisa que fosse compatível ao seu sacrifício. Por favor, me diga o que eu posso te dar, oh Deus, o que eu posso te oferecer. Simplesmente receba o meu louvor, meu louvor, meu louvor, meu louvor, meu louvor. Eu te entrego meu louvor, louvor. Eu te entrego meu louvor, louvor. Eu te entrego meu louvor, louvor, louvor. Na Bessie, massagem, massagem, entrego meu louvor, tudo que há em mim, adore ao seu nome. As palavras não são suficientes, eu bato palma, bato palma. Eu bato palma, bato palma. Na beti maboko, maboko, maboko. Ekokite na bakisi, molololo, mololo, mololo, eu te adoro com as minhas palmas, te adoro com as minhas palmas dele, as palmas para a glória do Senhor, oh do Senhor, oh do Senhor. Ele merece nossas palmas, ele merece nosso louvor, ele merece a adoração dele. Amém, amém. Ele merece nosso louvor, ele merece a adoração, ele merece as nossas palmas. Se cantar na beta, maboko, na baquíssimo, lolololo, na baquíssimo, lolololo. Butulu ozuina okomisinga wana na yo tikanga na yeba yeba tikanga na yeba yeba tikanga oh hallelujah hallelujah Yesuango akomisinga nazamelo tikana sanjo na yo tikana ebela yo amene kolo tikana ebela yo kolo tikana sanjo na yo kolo tikana kumisa yo motuya e matina motema na ligi na sanjo na yo na pesa yo masanjo ya motema na ngamene maloba motuya e matina motema na
nalingi na kumisa yo, nalingi na sanjola yo. Amen. Olokotinga na poto masumu, osukolinga opesinga elongia feti yawe, tikanga na betamo lo 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 lo. Deixa eu te louvar, deixa eu te adorar, deixa eu celebrar, oh, amém. Quando eu penso no seu amor sobre mim, quando eu lembro o seu amor sobre mim, quando eu lembro a sua graça sobre mim, oh Deus, deixaste o teu trono lá no céu, vieste na terra para morrer por um tão pobre pecador como eu. Eu continuo pecando, mas o Senhor continua me amando, me amando, me amando, me amando, me amando. Como explicar o seu amor por mim? Como explicar o seu amor por mim? O seu amor infinito, incondicional. Amém. Deixa eu te aplaudir, deixa eu celebrar, deixa eu te adorar. Amém. Amém. Azwana bomwana papai. Okumama Yahweh.
Oh, quero adorar meu Senhor. Então cante aleluia, aleluia, então cantemos ale, 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 susu bakufi nanazana bomo esena olu yamotika na yeba na yeba na yeba aleyeba aleluye yeba aleluye yeba aleluye gire Senhor, o Pai da minha vida, Tu és o Senhor, nunca mudará. Tu és o Senhor, Tu és o Pai da minha vida. Aleluia. Escuta, Abraão te chamou de Isaac te chamou de pai, Israel te chamou de pai. Tu és o Deus que não envelhece, és o mesmo ontem, hoje, amanhã, para operar na minha vida, porque Tu és o Senhor nunca. Tu és o Senhor, Tu és Senhor. Aleluia. Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. Aleluia. Polona silasi na kati ya moloko. Peto belelio lokolo manite sebola loboko komo na rekubisama yozali zabe yoza 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 aleluia. Yozali kolona nyoso Yozabe aminanga. Aleluya. Oh Yahweh, 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 Papa nango zali zambe. Ebeli moto, moto ya bolingo na yo masia Yesu. Atikanga na kumiza
só que não pode amar o bom que não oner papá. Eu também o bom que na adoração que não tô metamo lo 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 eu ali também. Mokili basi, mokili moluge, mokili moto. Liziba na mai, na zwana wabi, na zombeli yo, liziba ya bomo. Yo ne opesa, kimiana motema ye. Yahweh, Yahweh. Belio na kumisio elonga nanga elikia nanga na yebelio na kumisio elonga nanga oh na yebelio na kumisio elonga nanga elikia nanga na yebelio na kumisio elonga nanga elikia nanga oh yokuma Yokuma, oh kumame, kumame, berilele kumame, tikana na eba, tikana na sanjola, na sanjoli masia, na mire nikolo na bobo, kumame. Declare, vem falar comigo. Quero ouvir a tua voz. Quero sentir o teu poder. Declare, vem falar comigo. Vem me dar a tua direção, Pai. Vem falar o meu coração. Vem falar comigo. Vem falar comigo. Você pode fazer mais forte. Meu Deus, vem falar comigo. Vem endireitar os meus caminhos. Que a tua palavra seja uma semente do meu coração. Vem falar comigo. Preciso ouvir a tua voz. O meu coração está sedento de ti. Vem me dar a direção que eu preciso seguir. Traz uma palavra particular ao meu coração. Não quero sair daqui como eu entrei. Bendito é o Senhor que vive para sempre. Reunimos-nos, Senhor, mais uma vez nessa quinta-feira de estudo da Tua Palavra. Pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus que o Senhor traga o Teu conselho, traga a nós o Teu conserto. Aviva-nos, Senhor, pelo ensino. Queremos aprender de Ti. Pois és manso e humilde de coração. Nossa alma anseia, deseja por Te conhecer. Conhecer a Tua Palavra, conhecer a Tua voz, ouvir-te e Te obedecer. Fale conosco.
nesta noite mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Alguém pode celebrar Jesus nesta noite? Saúde teu irmão à direita ou à esquerda, você que tem alguém do seu lado, você que pode. Glórias a Deus. Amém. Tome sua Bíblia, vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos ler o versículo 41. Quem já achou? Quarenta e um a 47. Diz a palavra do Senhor na versão que tenho em minhas mãos. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ela atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas, ou o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Versículo 48, logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra do Senhor. Pai eterno, traga a tua palavra. Aviva-nos, Senhor, segundo os teus santos e poderosos conselhos. Queremos aprender de ti, que és manso e humilde de coração. A nossa alma anseia por conhecimento, anseia pela verdade, anseia por crescimento, amadurecimento, anseia por aperfeiçoamento à medida do varão perfeito que é Cristo. Pai, ensina-nos nesta noite, mais uma vez, pela tua santa e poderosa palavra, e que possamos aprender de ti, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Amados irmãos, nós
Estivemos até quinta-feira passada falando sobre a importância do estudo bíblico. Falamos sobre a importância de estudar a palavra, ler a Bíblia, né? E falamos sobre essas vantagens, a diferença existente entre ler a Bíblia, né? Meditar a Bíblia e estudar, né? Aprofundar-se nas Escrituras. Hoje eu queria adicionar a esse aspecto do estudo bíblico um aspecto que eu quero hoje tratar, primeiramente, como um aspecto negativo, né? Ou na visão negativa desse aspecto, ok? Que é, na verdade, debater. Amém? Alguém diga comigo debater. Debater a palavra. Debater as Escrituras. Debate das Escrituras. Yeah. Esse aspecto eu quero tratar primeiro como negativo, mas na próxima quinta-feira eu trago como um aspecto também positivo na vida do crente. Ou quando é que o debate da palavra se torna negativo. E quando é que necessariamente este termo usado por nós no português, debater, discutir, é, na verdade, positivo. É como o verbo discutir, né? Quando falamos, por exemplo, assim, não, estão a discutir, a primeira visão que soa é negativa, não? Não, eles discutiram. Discutiram. Mas há momentos que nós precisamos discutir um assunto, né? Discutir um assunto é trazer à mesa argumentos, ok? Para que cheguemos então a uma conclusão melhor do assunto que estamos a tratar. Então eu posso debater, discutir um assunto sem que este assunto seja necessariamente negativo. Ou a discussão ou o debate seja negativo. Por exemplo, nós pertencemos a democracias e em democracias existe discussão, existe liberdade de pensamento, existe liberdade de ideias. E essa forma de sermos livres acaba conduzindo não só a nação, mas ela conduz as famílias, né? Entre os bantus, os bacongos, por exemplo, né? Ou os africanos no geral, nós tínhamos ou temos, né? Aí aquele meio onde se assentam pessoas que debatem um aspecto da sociedade ou da aldeia, ok? E argumentamos com provérbios, com pensamentos, e muitas vezes a ideia que mais subsai, que mais se comprova, né, lógica ou melhor, é que fica, é que permanece. Então, discutir não é necessariamente algo nocivo, né, na fé cristã. E eu acredito que pessoas que saudavelmente discutem, debatem, amadurecem. Porque o debate te desafia, ou não? Você quer procurar os melhores argumentos e esses melhores argumentos te fazem você estudar mais, investigar. Porque você percebe que o outro vai trazer argumentos muito bons sobre o que acreditamos da palavra de Deus e você precisa se munir de conhecimento, ok? Há momentos que eu aprendi muito quando precisei ter argumentos para ensinar ou para debater. Levantou-se um ponto, por exemplo, sobre soteriologia bíblica, ou algum ponto sobre escatologia bíblica, ou algum ponto sobre paracletologia, ou sobre armatologia, ou qualquer ciência. Eu sei que muitos de vocês não estão a entender, mas é normal que vocês não entendam todos, mas alguns dos jovens já entendem, buscam um pouco mais, ok? Quando eu vou falar, por exemplo, de escatologia, né? Quando vem logia, já tem ciência, né? Que estuda as questões viradas ao último tempo. Quando vou falar de armatologia, já estou a falar de questão do pecado, né? Estudo do pecado, a queda do homem e como é que se dá, né? Esse conhecimento. Então nós vamos discutindo sobre vários aspectos da mesma escritura, da mesma palavra, e eu vou sendo amadurecido pelo argumento do outro também, ok? Porque eu às vezes estou certo sobre o que eu estou a afirmar, mas há questionamentos que o outro vai fazer que vai afiar o meu argumento, né? Que vai me desafiar a ir buscar
né, bases melhores, maiores para eu defender o que eu acredito. Então, por isso eu li um texto bíblico e eu queria começar, vou fazer uma introdução geral, mas depois vou focar no aspecto negativo e na próxima quinta-feira então trago os aspectos positivos do debater. Vamos lá. A primeira frase que eu produzi e que na verdade para os que editam o nosso vídeo, principalmente para a comunicação, eu pensei primeiramente principalmente entre os pentecostais, no aspecto obra de Deus, fazer a obra de Deus, né? Entre nós aqui pentecostais, nós temos uma mente muito Marta e pouco Maria, certo? Uma mente muito Marta e pouco Maria. Nós queremos fazer muita coisa para Deus, ou não? Queremos cantar no coral, queremos ser protocolo, queremos ser intercessores, queremos ser do ministério do evangelismo. Só que nós queremos fazer muita coisa para Cristo, mas aprendemos muito pouco dele, né? Na casa de Marta e Maria, Marta estava muito ocupada com muitas coisas, Maria só estava sentada aos pés de Jesus, ok? Quando eu digo que nós temos uma mente muito Marta e pouco Maria, estou a dizer que nós nos ocupamos a fazer muita coisa sem saber muita coisa, certo? Queremos fazer por isso, 9 anos depois, o pastor vai voltar a estar em muitas vigílias com muita gente para ensinar muita coisa, porque há muita gente que quer fazer muita coisa, quer ser da intercessão, mas ele não entende o que é oração, ele não entende o que é súplica, ele não entende o que é intercessão, não entende o que é ação de graça, mas ele é intercessor. E tudo que ele tem é visão. Tive uma visão, um demônio grande veio, tentou nos morder, temos que orar, igreja. Depois mais tive uma visão que houve óbito na igreja, e vai, mas ele não consegue sequer interpretar o que viu, o que sonhou. E por quê? Porque nós queremos fazer muita coisa sem saber. Temos uma mente muito Marta e pouco Maria. Queremos fazer muita coisa para Jesus. Mexe, não te importas que Maria também venha me ajudar? Tem muita obra na igreja, tem muitos ataques espirituais. Tá bom, mas você sabe? Você sabe o que está a fazer? Você sabe o que está a fazer, mas também sabe por que está a fazer? Ok? O que é que até pode saber o que faz, mas não sabe como faz, nem por que razão faz, certo? Eu se te dizer assim, tudo bem, está aqui arroz, está aqui óleo, está aqui cebola, está aqui tomate, está aqui massa de tomate, faz um arroz. Sabes fazer, né? Quer fazer arroz? Um arroz colorido. Agora, tá bom, o pastor te mandou fazer arroz, por quê? Te mandei fazer por quê? Você foi fazer. Mas eu posso pegar no arroz, já acabaste de fazer, cozinhaste, dou nas galinhas. Você vai falar, mas precisava cozinhar? Galinha comia cru, gastamos cebola em vão. Mas por que ele não tem o paladar para o tomate, para o sal? Dava o arroz cru que eles comiam na mesma, se calhar até seria bem melhor. Tinha mais proteína Então, você não pode só fazer porque sabe fazer. Você tem que fazer porque também conhece a razão por que você fez a coisa. Amém? Então, qual é a razão por que eu faço as coisas? Por que eu faço as coisas? Por que eu oro? Por que eu intercedo? Por que eu evangelizo? Eu preciso ter conhecimento, porque o conhecimento que eu tenho sobre a causa do reino, as coisas do reino, é que vão me dar forças para as lutas que eu vou encontrar no caminho futuramente. Porque, amado, a obra de Deus não é fácil. Nós temos o inimigo da obra de Deus, que no meio do caminho vai te atropelar, ou vai desejar te matar. É a razão da obra, é a razão de estares a fazer que vai te manter lá. Quando você tiver as lutas, as perseguições, as guerras, você vai permanecer em pé, porque você sabe a razão porque você começou a fazer a obra. Paulo começou a fazer obra com amigos que no meio do caminho lhe abandonaram, né? Seguiu, né, as coisas, o presente século. Um homem que estava andando com Paulo, boa de missões, passaram em boa de cidade. Quando chegou numa cidade, viu boa de navio, negócio, falou nada, minha vida não é ministério. Afinal tem outra forma de viver. Entrou no navio, deixou Paulo. Paulo disse, me abandonou amando o presente século. Se meteu agora no negócio, né? Viu o negócio de China, Dubai, dá dinheiro, já estão até carro, cavalo, gás. Abandonou o apóstolo. Por quê? Porque é bem provável que ele até fazia as coisas, sabia fazer as coisas, mas não sabia a razão porque fazia. Mas Paulo, porque sabia, foi até o fim. Foi morto
Mas disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e me está reservada a coroa. Eu li um texto bíblico que retrata, e a minha série seria como é que Jesus estudava a Bíblia, como é que ele estudava, né? Como é que Jesus, vou falar de uma forma sadraquista, como é que a palavra estudava a palavra? Como é que a palavra estudava a palavra? Como é que ele, né, que é Cristo, que é Deus, o encarnado, também lia a Bíblia? O que sabemos de Jesus sobre seu estudo, sobre como ele se dedicava, se empenhava, ok? A estudar a palavra de Deus. Saibamos, irmãos, que Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, mas na encarnação ele é homem, 100% homem. A Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. A quem? A nós. Em tudo semelhante a nós. Ele é Deus, sua deidade, sua divindade. Ele é Deus, sua eternidade. Ele é Deus, sua personalidade. Ele é Deus em sua natureza, ok? Deus em seu caráter. Mas ele também é homem, né? Na natureza humana, corpórea, em carne. Como diziam os docetas, tentando então trazer uma pacificação entre a verdade de Jesus Cristo com a filosofia, né, dualista, que Jesus não era carne, mas tinha a aparência de carne, veio em aparência de carne. Uma grande mentira. Não, Jesus não veio em aparência de carne, Jesus veio em carne. Tão em carne que foi batizado por João na água, desceu o pombo sobre o seu ombro, comeu, dormiu no barco, acordou pela manhã, ou não? Chorou quando João Batista foi morto. Então Jesus é homem como os homens. Jesus é homem entre os homens. Jesus é homem com os homens. Jesus é filho do homem. Então, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, porque se ele não for perfeitamente homem, já não há perfeitamente Deus nele. Então ele é perfeitamente Deus e homem, e isso também é algo que precisamos estudar, porque isso aí nós entendemos, chamamos isso de ligação hipostática, né? Desse como compreender esse limite entre Deus e homem. E alguns acabam cometendo heresia, quando aquele que estava morrendo na cruz não era o Deus, Jesus, Deus. Não, você não pode separar as naturezas dele. Ele é Deus, homem, homem, Deus. E isso precisava chocar-nos muito mais, porque naquela cruz não estava a morrer apenas um homem que também não é Deus. Amém? Estava a morrer um homem que também é Deus. Deus, vou colocar dessa maneira, naquele momento, Deus, Jesus, estava a morrer por ti, por mim. O sangue daquele homem que é Deus foi derramado por ti. Isso devia nos chocar a todos. Amém? Devia nos chocar a todos. Só que o Deus Pai ressuscitou a Jesus Cristo pelo seu Espírito, e isso também devia nos chocar a todos. Amém? Vamos lá. Como é que Jesus estudava a Bíblia? Nesse registro nós temos Jesus como um judeu normal, ok? Como um judeu normal, Jesus Cristo foi confiado a uma família crente. Jesus Cristo foi confiado a um lar seriamente judaico, ok? Seriamente judaico. José era judeu a sério, digo apenas por nascença, estou a falar por religião. José era judeu dedicado. E como é que eu provo que ele era um judeu dedicado? Porque ele estava noivo de Maria, não tocou nela. Alguns cristãos não são cristãos dedicados porque não respeitam nem o que sua congregação defende, o que sua igreja defende, o que sua fé defende. Nas escondidas, arrasta a filha alheia, já começa a fazer, né, temperos antes da comida estar pronta, né? Já começa a comer comida temperada só, né? Peixe no viadal, ele já está jonjonhar lá. Já está canjonjando, peixe não está pronto, tá vendo? Esses são aqueles ali que só está ainda a grelhar, mas ele já está comendo peixe, né? Quando o peixe sai da grelha, já sai metade. Bué de furo no peixe. É? Não, mas José era um judeu sério. José era um judeu crente. Maria também uma judia crente, porque ela se conservou. Quando o anjo apareceu, ela era de uma família dedicadamente séria, e principalmente era de famílias ligadas ao templo, ligadas ao sacerdócio, porque Maria era prima de Isabel, que era mulher de Zacarias, se tornou mãe de João Batista. Então eles estavam ligados não só à religião,
mas a autoridade judaica. Eles tinham família sacerdotal. Eles estavam ligados a sacerdócio. Nesse caso, Zacarias, pai de João, que era marido de Isabel, que era prima de Maria, era de família sacerdotal. Ok? Trabalhava no templo. Isabel não tinha filho, mesmo em idade avançada. Quando o anjo aparece a Isabel e concebe João Batista, né? Ou aparece, digamos melhor, a Zacarias, que fica mudo, depois concebe a Isabel, aparece 6 meses depois a Maria para anunciar o nascimento do Messias. Maria, grávida, né? Visita sua prima, ok? Que ficou com ela 3 meses, provavelmente até Isabel nascer. Então, só para vocês verem esse enredo, ok? Mas uma prova de que José era um jovem muito sério é que quando a Bíblia diz que Maria ficou concebida do Espírito Santo, a Bíblia também afirma que José, sabendo disso, separou-se de Maria secretamente porque não quis difamá-la. Porque naquela altura, se você estava desposada de alguém e aparece grávida, é apedrejamento puro. Era te colocar ali e te apedrejar. Embora que naquela época, estando sob o Império Romano, isso poderia ser impedido pelas leis de Roma. Por que eu sei disso? Porque aconteceu com a mulher apanhada de adultério, né? Levaram a Jesus para ser apedrejado, porque os judeus queriam apanhar Jesus num erro, né? Se Jesus dissesse, Moisés mandou apedrejar, mas vocês não apedrejam, Jesus estaria a ir contra a Torá e contra a lei de Moisés. Mas se ele dissesse apedrejem, para estar em consenso com a Torá, ele podia ter problema com o Império Romano, porque no Império Romano você não podia, né, matar alguém, precisamente esta pública, desobedecendo às regras do julgamento. E então, como aquele império estava a dominar Judeia na época, então qualquer apedrejamento, ok, seria como hoje chamamos o quê? Tem uma forma na lei, julgamento sumário, né? Sumarizar aí a pessoa, o julgamento sumário seria problema para Jesus diante do Império Romano. Ele estaria na contramão de Roma na época, que já tinha uma certa jurisprudência, certo? Então, eles queriam achar Jesus em problema. Então, José, sabendo que Maria poderia ser apedrejada, mesmo que não fosse apedrejada, poderia ser excomungada, seria mais ou menos a escória lá daquela população. José apartou-se secretamente. A Bíblia diz a razão porque ele fez isso. Ele fez isso porque ele era justo. Apartou-se secretamente porque ele era justo. Então, José era um homem justo. Era um homem justo. E o anjo apareceu a ele e disse, não, junta-te a Maria, tua mulher. Então, Deus não colocou Jesus a nascer de um ventre qualquer. Nasceu de uma virgem, dedicada, séria, serva. E Jesus não deu um pai qualquer. Ou Deus Pai não deu um pai qualquer a Jesus. Um pai terreno. Deu a ele um José sério, um homem experimentado no trabalho, um carpinteiro dedicado, um homem responsável, que diante da ordem de voltar para a mulher, voltou, certamente consumou o casamento, recenseou o menino, quando o anjo apareceu, fugiu com ele para o Egito, viveu lá até o princípio da adolescência, regressou para Nazaré. Então, a família de Jesus era uma família completamente dedicada à espiritualidade. Então, primeira resposta, como Jesus estudava a Torá? Em casa, Jesus tinha uma família dedicada à Torá, tinha uma família bíblica, tinha uma família que amava o estudo. E toda criança judia, principalmente quando fosse rapaz, e Jesus como primogênito, né, que foi apresentado no templo, e os pais levaram ao templo oferta pelo nascimento do primogênito, a oferta segundo a Torá do nascimento do primogênito. Jesus Cristo, certamente, as primeiras ilações começou a ter em casa. Isso prova, se Jesus está no texto que lemos aos 12 anos, fazendo pergunta aos doutores da lei, isso precisa nos remeter a José. Se eles não estavam na Judeia até pelo menos 12 anos, eles estavam no Egito, a viver no Egito. Jesus não tinha uma comunidade muito forte judaica para ele aprender, por exemplo, com os tios, vizinhos. Ele estava distante de casa, distante da nação, distante dos parentes. Então Jesus aprendia com quem? Com José. José provavelmente foi o primeiro grande mestre do menino Jesus. É com ele que ele aprendeu a Torá, longe de casa, longe da terra, numa língua estrangeira, lá no Egito, ou não sabemos qual é a geografia, se é na Alexandria ou em qualquer outra parte do Egito, mas a Bíblia demonstra, aqui no capítulo que lemos, que se Jesus tinha tal conhecimento,
esse conhecimento não é apenas um conhecimento automático, né? Digamos assim, sobrenatural, mas um estudo, ok? Aprofundado que começou com os pais lá em casa. Maria e José eram dedicadamente professores do filho que Deus lhe confiara. Amém? Então, fica aqui claro que Jesus estudava a Torá primeiro, em casa, com seus pais. Ok? Ele tinha um ensino. E quando eles voltam, ali vai, como toda criança judaica ou judia, Jesus Cristo aprendia, né, em casa. E depois nas sinagogas, ok? Na sinagoga também eles tinham o estudo da Torá. Eles ensinavam os meninos, principalmente a partir dos 5, 7 anos, a criança já era colocado a aprender com os mestres que já tinham conhecimento. Os rapazes eram profundamente ensinados pelos pais. É por isso que a Bíblia diz, ensina um menino no caminho em que deve andar, para mais tarde não se desviar dele. Então a criança judaica até hoje, ela é ensinada a ser judia. Ela é treinada desde cedo. Eles têm o ritual do aprendizado, né? Sentado, ao levantar, ao caminhar, ao jantar, os pais já têm um conjunto de ensinos preparado para os filhos. Se você sentar com uma criança judia de 12 anos, ele já tem um conjunto sistemático de coisas que ele já aprendeu. Não é aleatório, é programar. Aos 5 anos vai aprender isso, aos 6 anos vai aprender isso, aos 7 anos já vai saber isso, aos 8 anos vai aprender aquilo. Então é sistemático. E uma das coisas que queremos fazer aqui, e o líder Bruno está aqui já, estou a cobrá-lo isso, é preparar os estudos sistemáticos para a igreja, para que todas as nossas escolinhas, ok, já saibam que se alguém tem 5 anos, é da escolinha 3, ele sabe até o final do ano, sabe isso, aprendeu isso, fez prova de... Por quê? Porque isso facilita amanhã, ok? Até facilita o pregador. Um dia veio um pastor amigo, me disse assim, pastor Sadak, eu te ouvi algumas vezes pregar quando eras um pregador itinerante. Eu acho que se tornares pastor te baixou um pouco. Disse, por quê? Porque eu acho que você baixa demais para tentar explicar o óbvio, o simples. E é isso que o pastor tem que fazer. Descer para explicar coisas simples, porque se eu começar a tentar a aplicação de coisas muito profundas, você não sabe nem o básico, você morre na beira, né? Então eu tenho que baixar para falar o A, B, C, D, porque nossa pregação tem que ser do nível de quem nos ouve também. Não posso ir trazer coisas, não. Olha, o grego koiné diz, não. Você está vendo mais koiné o quê? Eu só sei de ovelha choné, mas koiné, qual grego? Grego atual, grego antigo. Então o precisa descer aqui e falar das coisas básicas. Mas se nós tivermos esse programa, nossas crianças foram ensinadas desde muito cedo, nisso, naquilo, daqui a 20 anos, temos uma igreja completamente madura, de pessoas que pensam, né, e que facilitarão, inclusive, a explicação, a leitura, a explicação e a aplicação do texto bíblico. Então, vamos lá. Jesus ensinava ou aprendia como qualquer criança judia. Então, eles participavam dos ensinamentos, mas o ensinamento tinha uma característica que é o que eu quero levantar aqui. Debates, ok? Eles aprendem, mas depois debatiam. É uma das características deles. Eles pegavam você, te metiam no meio e te faziam uma porrada de perguntas. E as perguntas tinham cambalhotas, certo? Tinham cambalhotas. Botavam na pergunta coisas tipo, tá vendo, tipo aquelas provas americanas, ok? Te dá uma afirmação tipo é verdadeira para você depois confrontar, né? Ou alguém veio e diz assim, olha, Jesus Cristo veio para pagar uma dívida que tínhamos com o diabo. Pagou a dívida e o diabo nos prendia, nos segurava, e Jesus com seu sangue veio, pagou uma dívida ao diabo e o diabo nos libertou, estamos livres. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Mas alguém pode dizer, não, é bonito, não sei o quê. A doutrina da dívida paga Satanás. E há pessoas que pregam isso. E você agora precisa argumentar, né? A quem Jesus pagou a dívida? Qual dívida? Como? De quem nós fomos livres? Você precisa biblicamente argumentar isso. Pode parecer uma afirmação verdadeira, mas você precisa ter argumento para contrapô-la e depois afirmar a verdade. Como vamos fazer isso? Então, uma igreja que conheça a palavra de Deus, ela é bem melhor na
comunhão com Deus, ela é bem melhor na luta contra o pecado, ela é bem melhor no embate contra Satanás, ela é bem melhor no evangelismo para a salvação dos perdidos. Quando você conhece a palavra de Deus, tudo fica muito mais claro. Amém? Tudo fica muito mais claro. Então, nós encontramos esse texto onde Jesus Cristo, já estando na Judeia, já vivendo em Nazaré, na Galileia, eles foram, provavelmente seja a primeira festa do menino lá em Jerusalém, ok? Na Páscoa. E eles foram para a Páscoa, ok? Depois de voltar lá do Egito, vão para a festa da Páscoa. E quando os pais estavam a voltar para casa, como eles acharam que o menino estava também naquele ajuntamento dos primos, né? Eles foram na paz, foram descendo. Não havia táxi de 300, era mesmo a pé, né? E eles desciam e vai, família daqui, conversa dali. O menino era muito inteligente, então o pai estava despreocupado. Ele provavelmente está ali com os primos, irmãos, na caravana, está tudo certo. Só que quando eles chegam para casa, a distribuição, cada mãe leva filho dele, está a ver o filho, não está. Ô menino, tá, será que foi com o primo fulano? Vamos lá no primo Jonas. Vão na casa do primo Jonas. Não, ele não veio aqui. Pedrito, não estava a brincar com ele? Não é mesmo quando saiu, já deve estar na casa lá do primo João. Vamos lá, e vai. E procuraram o menino por 3 dias, não achar. A mãe ficou preocupada, o pai ficou preocupado. Imagina você terem que perder o filho que Deus vos confiou, o Criador, que Gabriel veio vos dar, amado. Ser filho que nascemos sozinhos já assusta. Imagina o que Deus deu. Isso é uma brincadeira. Vamos lá. Ser nosso filho sozinho já, do nosso te gostei, também te gostei. Vamos. Só um desaparecimento básico. Foi só na cozinha. Tá onde? Tonito, tá onde? Tá aí. Você. Coco na criança. Criança que só foi brincar embaixo da mesa, né? Mas o menino desapareceu. E eles então recuaram para Jerusalém. E eles encontraram, no que eu quero tratar hoje, eles encontraram no meio dos doutores. Amém? Jesus tinha, para além do que era o ensino regular da casa dos pais, da sinagoga, Jesus Cristo tinha o anseio por buscar conhecimento. E esse anseio por buscar conhecimento lhe deixou no meio dos doutores. Lhe deixou no meio de quem sabe. Quem quer se aprofundar nas escrituras tem que aprender a sentar no meio de quem sabe. Amém? Quem sabe? E 3 aspectos aqui se levantam. Jesus Cristo os ouvia. Primeiro, os ouvia. Esse aspecto é interessante para quem quer saber. Ouvir. Vou repetir o que eu disse ao início. Nós temos uma mente mais Marta do que Maria, porque a mente dos crentes, principalmente dos pentecostais, é fazer mais do que saber. Só que ninguém faz bem se não sabe bem. A melhor forma de fazer bem é saber bem. O que, por quê, para quê, como, certo? Então precisamos desenvolver uma mente mais Maria, que senta aos pés de Jesus. E esse Jesus, aonde nós nos assentamos aos pés, ele está agora aqui aos 12 anos, sentado aos pés dos doutores da lei. Ok? Aquele que é o doutor dos doutores, aos 12 anos está sentado nos pés dos doutores. Ele é maior do que eles. É Deus encarnado. Os doutores não sabem, mas Jesus está a aprender. E o primeiro aspecto que ressalta aqui, os ouvia. Quer conhecer? Aprenda a ouvir. Encontre um meio onde pessoas sabem falar e ouça. Amém? Segundo aspecto, interrogar. E aqui é que entra o assunto do debate. Interrogar é o quê? É perguntar. É questionar. É indagar. É você buscar a razão do que se está a afirmar. É você questionar, perguntar, buscar saber a razão porque isso deve ser assim, aquilo deve ser desse jeito. Então, quem quer se aprofundar na Bíblia tem que ser curioso. Tem que ter na boca dele como, quando, por quê, para quê. Mas há crentes que não tem isso. Ele aceita de mão beijada. Vamos agora trazer um envelope pela cura da esterilidade. Ele disse, sim, papá. Até podes trazer, mas por quê, pai? Qual é a razão? Ou não? Agora,
vamos no monte, depois vamos descer no mar, vamos meter perna na água, vamos orar. Nós somos o sal da terra, então temos que pisar na água que tem sal. Por quê? Qual a razão? A interrogação é a característica dos excelentes. Sabe como é que a Bíblia chama os bereanos? Os bereanos, diferente das igrejas de Coríntios, igrejas de Roma, igrejas da Judeia, a Bíblia diz que os bereanos eram os mais excelentes. Por quê? Porque eles, tudo que eles falavam, consultavam nas escrituras. Paulo é que está a explicar, mas eles param ainda, Paulo, espera ainda. Isso está onde? Está aqui. E liam nas escrituras na Torá, abriam os pergaminhos, os papiros e achavam lá, profundo. Avança. Está a explicar uma coisa, tá bom, essa parte aqui que Paulo explicou, está onde? Olha, no texto X, eles iam lá, ei, grande a cena. Estás longe, Paulo, explica mais. Eles não querem só ouvir, eles querem que vocês expliquem onde está, por que você afirma, como é que Cristo cumpre isso, por que se cumpre agora. Então os bereanos foram chamados de excelente. E interrogar é característica de excelência. Quer atingir a excelência, questiona, pergunta, indaga. Amém. Nós desenvolvemos no nosso país uma cultura da não indagação, do não questionamento, do não pergunta. E isso começou com os nossos pais. Papá lá em casa, mamá lá em casa, essa é a mamãe Madalena, não nos deixavam lhes perguntar. Só o coco. Eu é que te nasceu ou você que me nasceu? Tá me perguntar se te trouxe ao mundo, posso te tirar, tá a gozar, né? Você vai perguntar, por que me meteste só uma aposta? Pergunta, morreste, perdeste até aquela aposta também. Ou não? Então nós crescemos sobre uma cultura do não questionamento. É por isso hoje, se surge um pastor Sadraque, eu acho que muitos de vocês também têm medo, um pastor Sadraque que questiona, por exemplo, o governante, ei pai, ei, cuidado, nosso pai. Esses aqui são... Por quê? Porque eles são de um tempo que não podiam ser questionados. Não podiam ser indagados. O angolano naturalmente tem medo de quem ele questiona. Principalmente quando ele é mais velho. Depois ela pensa, estou mais velho. Vai me perguntar se estou mais velho. Boca. Não me pergunta. Mas não sabe. Simplesmente não sabe. Certo? Hoje não. Os nossos filhos que já estão a estudar em colégios já te faz pergunta. Uma vez minha filha me fez uma pergunta, disse, papai não sabe. Disse, mas o pai tinha que saber. Os pais têm que saber. Disse, não, eu não sou Google, filha. O Google é que tem que saber, eu não. Há coisas que eu não sei, e coisas que eu sei, esqueci. Preciso revisar para sabê-lo com mais. E então, meu filho começa a entender que afinal não tem um pai que sabe tudo. Ok? Mas um pai que pode saber. E há dias que eu lhe penso, não, papai vai procurar saber isso. E papai, procura só estudar para mim depois, só para me facilitar. E também pergunto lá em casa como tem a Alexa. Ele diz, papai, vou perguntar na Alexa, né? E ele chega, Alexa, o que é isso? E a Alexa responde, isso, não sei o que, tá vendo? Alexa sabe. Né? Então, papai não sabe, mas botou a Alexa que sabe, você pergunta a Alexa, da mesma forma é o papai que fez. Amém. Resolve tudo. Ou não? Chat GPT também. Papai sabe muitas outras coisas, mas essa não sabe. Acho que eu vou te falar, papai, onde é que está a história de Jefté? Até você sabe, você esquece o texto. Jefté. Deixa, calma. Já entra rápido no Google e responde. Mas você não precisa dar a ideia de que você é pai grande e sabe tudo. Então Jesus Cristo estava a interrogar os doutores. A terceira questão, Jesus Cristo estava a responder os doutores. Ouvia, interrogava e respondia. Ok? No aprofundar do conhecimento, a terceira coisa é resultante das duas. Quem ouve, quem questiona, aprende a responder. Amém? Quem ouve, quem questiona, aperfeiçoa o responder. Você tem que ter essa capacidade de ouvir, aprender, apreender o que você ouviu, questionar para que você se aperfeiçoe no responder. E nesse caminho entre ouvir, esses três verbos, ouvir, interrogar e responder, formam o que eu vou chamar de debate. No debate você precisa ouvir, interrogar e responder.
né? Réplica, tréplica, e é debates que existem, por exemplo, em democracias, Trump e Biden, Trump e, como é que é a outra adversária há pouco tempo? Kamala, né? Bolsonaro, Lula. Aqui não. Aqui só estou mais velho. Vai me perguntar quê? E isso está nas famílias. Mulher, marido não suporta a mulher que lhe questiona. Amor, me explique no salário. É que trabalho. Saber o que... Perguntar do dinheiro. Aqui tem marido que faz isso. Ele é meu. Não pode me perguntar nada. Não há debate. Não há conversa. Não há melhoramento de coisa nenhuma. Ou não? E então, amados, temos isso no púlpito, temos isso na igreja. O Bruno está aqui, o pastor Glória está aqui. Estamos há 9 anos de igreja e, pela graça de Deus, sempre desenvolvemos debate. E minha frase para eles é: não pessoalizem nada. Ok? Não levem no pessoal. Aqui, você se nos ouvisse algumas vezes, você ia pensar que nós não nos amamos, mas é muito amor, irmão. É muito amor. Pastor Glória, Abraão não está aqui, mas o pastor Glória já viu fumo com Abraão. Já ficou tipo, vai chorar. Aquilo é não, pasta. Isso aqui é questionamento, é cruzar debate. Hoje ainda precisamos voltar, se fiquei com saudade das nossas segundas-feiras. Desde que começamos como igreja, todas as segundas-feiras debater. Havia grupos aqui da igreja que fugavam segunda-feira porque vão lhes questionar. Banda já veio, só nos falam nós. É só nós que cantamos mal. Os homens da mídia também não vão mais na segunda-feira, é fugir. Por quê? Porque o angolano é alérgico a debate. Ele não gosta de ser interrogado, questionado. Então ninguém quer que questione coisa nenhuma de coisa alguma que tenha acontecido. Então, isso aqui desenvolveu um povo alérgico. Um povo que não cresce, um povo que não desenvolve. E isso chegou nas nossas igrejas. Mais velhos não querem ser questionados, pastor não quer ser questionado, evangelista não quer ser questionado, diácono, ancião também não quer ser, nem o protocolo, nem o homem da porta, nem o zelador também quer que ele questione, fica mal. Quer dizer, um país muito frustrado na vida. Chega só no táxi e pergunta por que é 300. Você não está vendo a notícia? Desce. Não tem calma para dizer, não, olha, como o combustível subiu, dado que no que tange a as nossas obrigações para com o sustento do táxi, para levar às 5 horas, nós precisamos acrescentar, e até de lei, saiu na lei o acréscimo de 100 kwanza, sabemos que vai ser difícil, mas o esforço, mano, pode subir, não, desce, tá bom, vou pagar, não quero também que não vai mais, desce. Quer dizer, nós somos um não temos paciência de nada mais, ninguém quer ser interrogado de coisa nenhuma, e às vezes nós confundimos interrogação, e como nós não aprendemos a interrogar, até quando vamos interrogar, interrogamos mal. Nós não interrogamos, nós acusamos já. Se achamos que uma coisa fez isso, nós não interrogamos. Porque até para interrogar temos que aprender. Até para perguntar algo. Há mulheres que não sabem perguntar ao marido, por isso não conseguem resposta boa. Ele não chega a perguntar, ele chega a acusar. Você fez isso. Você já começa a ficar já nervoso. Tampa, já está saindo da panela. O quê? Às vezes é a mesma coisa. Eu vi uma senhora mais velha na América que estava a ensinar uma jovem mulher. Primeiro disse, pergunta ao teu marido. Amor, não sei o que, as crianças querem aprender contigo, você dá um mau exemplo. E a senhora lhe olhou e disse, não é assim que se faz, vem do meu lado. Ela sentou, disse, amor, tu és o pai dessa casa. E tudo que você fizer vai refletir nos miúdos de maneira positiva. Tu tens que tomar tua posição. O marido ficou mole, a moça só ouvia já. Sim, porque às vezes o homem não precisa ser diminuído para lhe questionar. Você está mesmo a lhe afetar, mas está a lhe falar com carinho. Tu és pai grande. Nessa casa aqui, se você cair, todo mundo cai. Agora, imagina só se você cai. Você não pode cair, você tem que botar a posição. Você me mete ordem nas crianças. Ele vai começar a sentir, é para meter ordem, nem morir. Não, tem razão. Tá vendo? Ele já está sentindo que se ele meteu. Às vezes é a maneira como você interroga, como você traz a coisa. Amém? Então, até para interrogar, você tem que saber, tem que aprender. Então, nós com Jesus podemos aprender a ouvir, interrogar e responder.
Amado, Jesus é pai grande da resposta, mano. Você não conhece o nível de resposta. Quando os fariseus chegavam com qualquer cambalhota, uma cambalhota que eles arranjaram. Mestre, podemos pagar imposto a César? Ou não? Jesus perguntou, dá uma moeda. De quem é a esfinge que está aqui? É de César. Então dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Devolveu a moeda, acabou. Mestre de resposta. Mano, isso é nível. Você não conhece o problema. Se Jesus dissesse, não dá problema com César. Está a se levantar contra os impostos. Já está lá. O Cici da época dele, já estão indo buscar já criminoso. Está a se levantar contra o imposto. Se ele dissesse, não, dá a César problema com os judeus. Está a se levantar contra nós. Nós que queremos libertação desse governo opressor. Jesus Cristo ficou não no muro. Deu a resposta que define a laicidade de hoje. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A igreja o que é da igreja, ao governo o que é do governo. Paga a taxa de circulação, paga imposto, paga o quê? Mas vem da dízimo, da oferta, não anula. César não atropela a igreja e a igreja também não atropela César. Podemos viver nessa convivência sábado. Mexe da resposta. Se você não sabe, já na emoção respondeu, não dá. Ou dá. Isso arranjou problema. Então, até para responder. É por isso, vou colocar aqui que o debate, primeiro, precisamos aprender a debater. Por isso, próxima semana eu vou falar positivamente do debate. Hoje eu dei essa introdução para dizer, por exemplo, que a Bíblia orienta o cuidado com os debates. Esses três verbos, Jesus ouvia, interrogava e admiravam a sua resposta. Então, vamos lá, guardou três verbos, né? Ouvindo-os, interrogando-os e respondendo. Admiravam a resposta que ele dava. Isso aqui são os três verbos do debate. Diga comigo os três verbos do debate. Os três verbos do debate. Ouvir, interrogar e responder. Então, é sobre debate que estamos aqui. Jesus ficou no meio, criança de 12 anos, a debater com os mais velhos. E os mais velhos não estavam ali, bater coco. Não lhe deram coco. Você também está discutindo com os mais velhos. 3 dias na discussão, mano. Estavam ali dar mata-bicho, almoço, jantar, para continuar com a discussão. Estavam lá admirando esse miúdo aqui. Como é que ele com 12 anos sabe isso aqui é o quê? Ele também respondia, aquilo também é o quê? E vai lá, a lei, os profetas, os salmos. Estavam admirados com o miúdo. Quando os pais chegaram, ele estava no meio dos doutores, os doutores já estavam pancos. Se calhar começou a discussão com o doutor, veio 2, veio 3, foram chamar o mais craque, foram chamar o que conhece mais, estavam a admirar o miúdo de 12 anos. Amém. E o debate era forte. Então, por que eu defenderia, por exemplo, que o debate pode ser produtivo? Primeiro, eu coloquei aqui, que aqui Jesus Cristo é nosso exemplo de debater, ouvir, interrogar e responder. Paulo, logo que Paulo se converteu, a primeira coisa que ele foi fazer no tempo é debater. O capítulo 17 e 18 de Atos é essencialmente capítulo sobre debate. Paulo gostava de ir no templo e debater. E convencia muitos do caminho, acerca do caminho. E eram salvos. Estevão, que Paulo mesmo apedrejou, morreu a debater. Quem lembra? Enquanto ele debatia, não lhe resistiam as respostas, não lhe resistiam a inteligência. Como eles ficavam sem como argumentar contra ele, decidiram agarrar pedras e apedrejar a esse grande debatedor da Bíblia Sagrada e que provava nas Escrituras do Antigo Testamento até aquela época que Jesus era o Cristo que haveria de vir e por isso foi morto, né? E Paulo estava lá na altura, Saulo estava lá para ordenar essa matança de Estevão e Paulo carregou esse peso por toda a sua vida e por toda a sua missão. Então, amados, debate não é necessariamente pecado. Agora, vamos a isso. O que diz Provérbios capítulo 13, versículo 10? Diz o seguinte: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Quando o debate beira a contenda, ela se torna pecaminosa. Sempre que um debate leva já a contender, quer seja na escola, no lar, na igreja, sempre que nós saímos do debate dentro dos termos saudáveis de ouvir, interrogar e responder, ela começa
a nascer de um coração contencioso, um coração de contenda, alguém que quer ganhar debate, certo? Quer vencer. E isso não é pouco na cristandade. Hoje, graças a Deus, baixou um pouco, não é, Bruno? Nas redes sociais parecia que os jovens que estavam a ler a Bíblia agora queriam toda hora debater. Calvinismo contra arminianismo, chamar de carnal, vocês são ímpios, desviados. É de um coração de contenda. Inclusive, alguns mestres calvinistas diziam que quando você começa primeiramente a ter contato com o calvinismo, você precisa se considerar em estado de jaula. Você está na fase de jaula, é como um animal que ainda não foi domesticado, tem que lhe prender na jaula, porque se ele não for domesticado, ele vai sair a morder todo mundo. É que você começa a ter acesso ao conhecimento das escrituras e começas a questionar pregação do teu pastor, pregação do teu presbítero, pregação do evangelista, aqueles que não vão nos mentir, aquelas pregações aí de balela, são ímpios, você já está ficando ímpio. Está entendendo? É a Bíblia que te traria clareza, luz, que traria iluminação, que te traria sabedoria para a edificação dos irmãos, se tornou para ti uma armadilha. Conhecimento, quando não traz luz, para quem adquire e para as pessoas ao nosso lado, então ela se torna uma escuridão. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:23. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contenda. Outro caminho para debate é: não busque debater questões loucas, né? Existem temas nos debates que nunca trarão conclusão. É por isso que quando você vai estudar uma coisa, nós falamos sobre o poder da leitura bíblica, meditação bíblica, estudo bíblico. Quando você estuda, você faz correlação bíblica e também você correlaciona estudos já feitos. Quando você vai estudar, quem já estudou, você percebe que existem alguns assuntos que nunca foram consenso, nunca se vai encerrar. É dali que, no dia que estudamos o Evangelho de João, algumas vezes eu apresentava 3 visões, ok? Defendidas, por exemplo, na ortodoxia sobre o mesmo assunto. Sobre como uns defendem, outros defendem, sobre como uma escola pensa, como outra escola pensa. E depois eu afirmo que nós, como pentecostais, também afirmamos, acreditamos. Mas eu não deixo de apresentar a outra visão, sem que isso se torne motivo de contenda, briga, ok? Então, amados, precisamos ter sabedoria e rejeitar as questões loucas. Vamos, por exemplo, discutir lenço, uso de brinco, né? Carne de porco, dízimo. Às vezes podem se tornar questões lógicas. E Paulo vai mais longe falando para ti e diz assim: evita as questões loucas, genealogias, ele cita, contendas e debates sobre a lei. Houve um tempo que eu sofri nas redes sociais com os gracistas, né? O legalista. Será que um dia é gracista, outro dia é legalista e questão sobre lei, pois não tem utilidade nem valor algum. São coisas sem valor e nós gastamos tempo, energia, até dinheiro para discutir essas questões. Então, esses versículos, elas reforçam que debates fúteis precisam ser rejeitados. 2 Timóteo 2:24 diz assim: ao servo do Senhor, ao servo de Deus, não convém contender. Crente, servo de Deus, não convém a contenda. Porque na contenda, às vezes, você não vence o outro. Você afasta o neófito. Principalmente nas redes sociais. Deixa eu dizer, redes sociais não é igreja. Redes sociais é um mundo aberto com ímpios que estão a nos assistir em contendas, a nos chamarmos nomes. Alguém que provavelmente podia estar a se aproximar da fé em Cristo, porque começou a me seguir, quando me vê em contenda fútil, ele até se afasta de Deus, porque ele percebe que a confusão que ele quer deixar no mundo está também na igreja. Então, ao servo de Deus não convém contender. Não é bonito contender. E o que a Bíblia diz é o quê? O que é que devemos fazer então? Ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. O que é isso? Se o contexto é de não contender, ensinar e depois coloca sofredor, significa o quê? Que no debate, algumas vezes nós vamos sofrer. Eu tenho vontade de responder, mas sofre mesmo. Sofre calado porque a tua resposta pode provocar contender. É tipo numa discussão, né? Você sabe que a pessoa está a te faltar respeito. Mas naquele momento, você sabe que também se você responder com a mesma moeda, a coisa vai pegar fogo, ou não? O que acontece? Você sofre. É isso ser sofredor.
O homem de Deus tem que ser sofrer. Há dias que pessoas me ofenderam, me trataram mal, mas eu estou aí, calei, não respondi, mas onde eu estou aí, estou a responder bem na minha cabeça. Na minha imaginação já lhe dei soco, já lhe dei queda, já... Não, vou repetir. Você começa a fazer filme na tua cabeça, não lhe bati bem. Eu ia lhe agarrar. Ou não? Que já aconteceu isso? Na tua cabeça estás a ferver, porque você sente que não fizeste o que deveria lhe fazer. Ou não? Então o crente tem que ser sofredor. Amém? Ter paciência. Porque há pessoas que estão mesmo só aí, nasceram para testar nossa paciência. E precisamos ter paciência no máximo. Porque estamos a viver Cristo e a representar alguém que é manso e humilde de coração. Então o crente tem que ter um comportamento gentil e paciente. E evitar se envolver em discussões e contendas. Amém? Então, estes textos provam claramente que o crente precisa muito cuidado para que no desejo de ensinarmos não venhamos afastar por argumentações tolas quem poderíamos ganhar com mansidão e gentileza. Certo? Então vou ler alguns versículos para terminar. Filipenses 2,14. Fazer todas as coisas sem murmurações e nem contenda. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Então, esse comportamento de contenda, dissensões, e muitas vezes nascida de inveja, é de carnal. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Na discussão, nos debates, você precisa abandonar respostas duras. Nós, às vezes, quando vamos argumentar filosoficamente, chamamos o ataque pessoal de ad hominem. São pessoas que, como não conseguem argumentar o ponto, não conseguem argumentar o princípio, não conseguem argumentar a ideia, ataca a pessoa. Amém? Ataca a pessoa. Ele fere a pessoa, porque ele sabe que vai desestabilizar a pessoa com o ataque pessoal, ok? Para ver se vence a discussão. Não é comportamento de crente. Amém? Você não pode desvalorizar a pessoa só porque você não sabe como contrapor o argumento dela. Gênesis 13, 6, 8 diz assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, nem entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Qual é a razão de não termos contenda? A irmandade. O que que nos vai fazer não ter contenda e irmandade? A consciência de que você é meu irmão, a consciência de que eu sou teu irmão, tem que evitar contenda. Precisamos ter capacidade de olharmos-nos como irmão, para que nossos problemas não virem contenda. Temos ideias diferentes, não cremos do mesmo jeito, não argumentamos da mesma forma, mas, por sermos irmãos, temos que encontrar um elo, ok? É o que Abraão fez com Ló. Encontrou uma forma, inclusive foi separação, para que a contenda não afetasse a irmandade. A contenda tem capacidade de afetar a irmandade. Há pessoas que não se saúdam hoje, não se cumprimentam, não se cruzam, porque a contenda ofendeu, a contenda feriu. Amém? Provérbios 13:10 diz: da soberba só provém contenda. Contenda é filha da soberba. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Já disse antes, vou repetir. No debate, ou você vai aconselhar, ou você vai discutir. E o melhor caminho é se aconselhar para a produção de sabedoria. Tiago 4:3 diz: de onde vêm as guerras e as peleas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, da contenda e das discussões, vem até impedimento para a resposta de oração. Há muita igreja, pentecostais principalmente, cheio de conflitos. E eu, como pastor dessa igreja, repreendo isso no nome de Jesus Cristo nessa igreja, do qual sou pastor e Deus me confiou vos dirigir. Repreendo isso. Hipocrisia pro max.
irmãs que oram bué, mas invejam bué, oram bué, mas discutem bué, oram bué, mas fofocam bué. Eles são os que mais querem aparecer nas vigílias, que estão sempre a falar língua, mas são os que mais levantam contendas. Isso é do diabo. Amém? Amados, contendas e brigas podem servir de impedimento à oração. Tempo que você devia, palavra que você devia usar na oração, é que você usa na fofoca. Para falar a vida da fulana, do fulano, o que você acha? Não, não é do crente fazer isso. E se você cair no meio de irmãos, não importa se é evangelista, se são pastores, se são diaconisas ou diácono, se você cair no meio, aonde estiver a falar mal de um irmão, levanta e vai embora. E se você tiver mais coragem do que isso, fala. Que não é bom que levantemos aqui questões sobre um irmão que não está no nosso meio, porque não é santo, não é bíblico, e isso não agrada a Deus. Amém? Eu estava aconselhando alguém, não quer, fala mal das pessoas disso, começa a sentir vontade de mijar. Está a falar mal, fala, estou apertado, vai mijar. Quando voltar, está a continuar, levanta mais, fala agora, necessidade maior. Terceira vez, não vai mais lá, vai embora. Mas é uma sala onde ficamos, então fica na casa de uma hora. Porque depois nessa conversa fala, não, quem estava lá? Fulano estava lá, Bruno também estava lá, Pastor Cleber também estava lá. Eles falaram que ele não falava nada, mas só estava mesmo a ouvir. Amados, um amigo que fica no meio, que está a falar mal de mim, também não fala, é conivente. Só estava mesmo a ouvir, não, você tem que refutar. Sou teu amigo, estava a falar mal de mim. Você ficaria calado se tivesse a falar mal de ti? Então, refuta. Não. Se ele tem algum erro, vamos chamá-lo, vamos falar com ele, vamos lhe exortar. Mas não é saudável que levantemos aqui o nome de alguém que não está aqui e principalmente de maneira a depreciar, né, sua imagem. Não faça isso. Então, terminemos aqui. Vamos abandonar as contendas. Próxima semana vou trazer bases sobre como o debate pode ser saudável, sem que caia em contendas, sem que caia em discussões, sem que caia nessas coisas infrutíferas. Amém? Vou terminar com 1 Timóteo 6, 3, 5. Diz assim: se alguém ensina alguma coisa, alguma doutrina, se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, delira acerca das questões e contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmios, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Um dos caminhos é aparta-te de pessoas que, mesmo se mostrando conhecedor da palavra, mesmo se mostrando doutor da Bíblia, mesmo se mostrando certificado de licenciatura que estão exigindo do Estado, mas o coração dele é mau, aparta-te dele. Amém? Essas pessoas que acham que estudaram mais do que as outras, sabem mais do que as outras, para levantar contenda, são pessoas para deixar de lado, aparta-te mesmo. Pode ter estudado muito na maior faculdade teológica do mundo, mas se o coração dele não é conforme a piedade, que busca ganho próprio, e muitas vezes o ganho próprio não é financeiro, é de imagem, ele quer depreciar a imagem do outro para elevar a imagem dele, esse irmão é para rejeitar e é para afastar. Que Deus ricamente possa abençoar. Na próxima semana seguimos olhando positivamente para a necessidade de ouvir, questionar e responder. Se coloque em pé, fale com Deus agora, diga: Senhor, eu quero ser mais Maria do que Marta. Eu quero sentar aos pés de Jesus para ouvir mais do que fazer. Antes de fazer, eu quero aprender. Eu quero aprender contigo, eu quero aprender de ti. Eu quero ser como o Senhor.
até que o mundo